Graça e paz, a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. É muito bom nós estarmos aqui meditando na palavra, crescendo na graça, no conhecimento de Deus. E agora nós vamos meditar na palavra. Quem trouxe a Bíblia? Agora muita gente acompanha pelo celular, né? Eu particularmente prefiro acompanhar no livro, né? Mas hoje eu também estou acompanhando no celular. Prepara então a sua Bíblia Sagrada para nós meditarmos nesta palavra. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal que está nos acompanhando aí através do culto online. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pastor Felipe, estamos sentindo sua falta aqui, viu? Deus abençoe. Graças ao bom Deus. Feche os seus olhos alguns instantes, fecha. Diga assim: Senhor, fala ao meu coração, revela-me a tua palavra, me faça crescer no conhecimento da tua palavra e me faça mais forte para que eu esteja em condições de viver as coisas sobrenaturais que o Senhor quer fazer na minha vida, que eu esteja pronto para os acontecimentos do fim do mundo, que eu esteja pronto para viver os teus propósitos aqui nesta terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém? Quem gosta da palavra do Senhor, dá um glória a Deus bem forte aí. Quem se sente alimentado com a palavra, diga aleluia. Bom demais, né? Quando a gente tem acesso à palavra do Senhor, a gente se fortalece, isso traz uma força tremenda, isso nos prepara para enfrentar as muitas adversidades que são tão comuns e, infelizmente, inevitáveis. A palavra do Senhor é tremenda. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. E você que está em casa também, se possível, pega a sua Bíblia Sagrada, acompanha com a gente, tá? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Diz assim, eu estou utilizando a Bíblia NVI: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Queridos, a palavra do Senhor é a única revelação profética de Deus, inesgotável e confiável, 100% confiável. A gente aqui tem assim, até muito cuidado, não que nós não creiamos na profecia, nós cremos que se Deus quiser, Ele pode falar da maneira como Ele quiser falar. Ele fez até uma jumenta falar, aliás, é um dos textos que a gente pretende ler hoje. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque é bem comum a gente encontrar desvios, exageros, e muitas vezes revelações fraudulentas, que não são verdadeiras e que acabam influenciando na vida da gente. Existem pessoas que andam atrás de profecias, sabe, sistematicamente, vivem atrás de profecias. O que o Espírito de Deus falou para você, pastor? Fala para mim, sabe, atrás de profecias, quando na verdade a base da nossa fé é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação infalível de Deus. Então a gente tem que estar sempre se apegando à palavra, porque é ela que nos conduz em conformidade com o que está no coração do Eterno. E eu queria dizer para vocês que o que foi revelado para mim, foi revelado para você, foi revelado para que nós pudéssemos orientar os nossos filhos, os nossos netos. A palavra que foi revelada e que a gente tem procurado pregar dia após dia, é a palavra profética que conduz a nossa vida, que dá um norte para a nossa vida. E aquilo que não foi revelado, né, aquilo pertence a Deus. E Deuteronômio 29, 29 diz exatamente isso, que existem coisas que não foram reveladas, são mistérios,
são coisas que Deus achou por bem não nos revelar, por alguma razão. São coisas ocultas aos nossos olhos. Mas entender, de certa forma, esses mistérios, nos ajuda a viver pela fé. E é preciso, é necessário que todos nós estejamos crescendo para entender que existem mistérios. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, que já descobriu tudo. Às vezes você pensa que tem o conhecimento de todas as coisas, e nós não temos, porque existem muitas coisas que ainda não nos foram reveladas. Quando você pega os livros proféticos, por exemplo, você lê sobre animais estranhos, estranhíssimos, animais com 4 cabeças, animais estranhos, coisas estranhas, seres celestiais que a gente não imagina como eles sejam na verdade. Muitas coisas nos serão reveladas a seu tempo. Por enquanto, essas coisas pertencem a Deus, coisas que atualmente os nossos olhos não podem enxergar, são mistérios. Eu queria que você agora lesse comigo o que está em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. No Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17. Veja o que diz a palavra do Senhor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você veja bem, de repente Eliseu estava numa guerra, havia um clima, um ambiente de guerra, tá? E aí ele se vê cercado por seus inimigos. E quando o profeta sempre andava acompanhado por um moço, era um auxiliar, um imediato ali, um obreiro. E quando aquele moço olhou e viu que eles estavam cercados, ele entrou em pânico. "Meu Deus, e agora, profeta? O que vamos fazer? Estamos rodeados pelos nossos inimigos." O profeta estava lá tranquilão, E aí o profeta disse para o moço, falou: "Olha, fique em paz, os que estão conosco são maiores do que tudo isso que você está vendo aí." E aí o profeta pediu a Deus que abrisse os olhos daquele rapaz. Quer dizer, ele não estava enxergando algo que era real, que era fato. Havia algo ali sobrenatural que os olhos naturais não podiam enxergar. E quando Deus pediu que os olhos daquele rapaz fossem abertos, ele conseguiu ver que havia muitas carruagens de fogo ao redor do profeta. Quer dizer, há um mundo misterioso que os nossos olhos comuns não conseguem enxergar. Existem mistérios que ainda não nos foram revelados. A grande questão é que, muitas vezes, esse mundo espiritual interfere diretamente na nossa vida. Muitas vezes, situações que a gente vive, situações que nos afligem no trabalho, na família, muitas vezes situações que a gente vive na rua, a gente não consegue enxergar, mas tudo está atrelado a esse mundo espiritual misterioso que os nossos olhos não conseguem ver. Por exemplo, eu sei que há anjos de Deus aqui neste lugar. Os nossos olhos não podem contemplar isso, mas há anjos de Deus aqui neste lugar.
E muitas vezes você está vivendo situações, muitas vezes você passa por situações que você não consegue entender direito o que está acontecendo, você não consegue discernir, mas existe ali um acontecimento espiritual, um mistério. Eu me lembro de uma vez que morava em Coelho Neto, e era uma casa grande, e aí de repente eu estava dormindo, de madrugada eu acordei com um falatório, parecia dentro de casa, parecia na minha sala. Acordei ouvindo aquela conversa alta, aquela coisa, e eles riam, brincavam, falei, dentro da minha casa, não é possível, fiquei assustado, e levantei para ver, e fui para a sala, e quando eu cheguei na sala, não havia nada, mas as vozes continuavam, e eu pensei comigo, deve ser aqui fora, deve ser aqui na rua, abri a janela, coloquei a cabeça para lá de fora, olhei, e as vozes vinham da minha sala, eu fiquei sem entender. E, curiosamente, eu não tive medo, e eu tive um discernimento, naquele momento, que eram anjos do Senhor. Eu comecei até a rir, falei, que anjos desastrados, né? Me acordando no meio da madrugada, rindo alto, né? Quer dizer, eu creio que de alguma forma, Deus me permitiu escutar aquelas vozes, e me fez entender, me deu esse discernimento que havia anjos de Deus ali na minha casa, seguramente para guardar a minha família, amém? Então existem mistérios, existem coisas que a gente não consegue explicar, que são identificadas no mundo espiritual. Uma vez o meu irmão sofreu um acidente de moto, e ele foi muito sério, ele teve 3 traumatismos no crânio, e teve um problema na mão, e a mão dele ficou esmagada. Um acidente de moto, a mão logo é cabeça e mão, né? Que normalmente sofrem mais lesões. E eu me lembro que ele ficou internado para cuidar do traumatismo craniano. Foram três traumatismos. E com isso eles deixaram a mão dele para lá, que eles vão salvar a primeira vida, deixa a mão é depois, né? Hospital público também, né? Aí o que aconteceu? Depois que ele estava bom, nós começamos a ter problemas sérios por causa da mão dele, porque a mão dele estava em péssimo estado, gangrenando, estava horrível, porque ficou, né, muitos dias sem receber a atenção que precisava ser, enfim, os procedimentos que tinham que ter sido feitos, né? E aí eu comecei a rodar, eu com a minha esposa, a pastora Marilda, começamos a levá-lo para os hospitais, e os hospitais estavam em greve naquela ocasião, e foi muito difícil, e teve uma vez, que ele com muitas dores, nós fomos levá-lo ao Hospital do Fundão, e havia uma parte do Hospital do Fundão abandonada, tanto que depois foi implodido, não sei se você se lembra disso, né? Implodiram uma parte do Hospital do Fundão. E eu me lembro que eu cheguei lá com a pastora Marilda, e quando chegamos lá na porta da emergência, os médicos lá, os enfermeiros, os atendentes lá, disseram, olha, nós estamos em greve, não dá para atendê-lo, não tem como atendê-lo. E a gente explicou, puxa, a gente está rodando os hospitais, ele está com muita dor, ele tem que ser atendido e tal, não tem jeito, nós estamos em greve, não dá para atender. E aí a gente voltou com ele para o carro, né? De repente aparece um médico, supostamente um médico, todo de branco, né? Vestido de branco. O que está vendo com o rapaz? Aí explicamos para ele, ele disse, vem cá. E eu me lembro como se fosse ontem, ele disse, me acompanha. Ele saiu andando lá para aquela parte abandonada do Hospital do Fundão. Não tinha nada lá, um escuro, um breu, tudo abandonado. Ele saiu andando para lá, a gente não entendeu nada. Vamos lá, né? E saímos andando atrás dele. Aí ele chegou num lugar que não tinha nada no escuro, um lugar assim, estranho. Ele falou, olha, espera aqui, porque eu vou atender vocês. Espera aí. Aí nós ficamos lá e o senhor saiu, né? De repente chega um outro médico lá. Olha, o que vocês estão fazendo aqui?
Aí tivemos que explicar tudo de novo, né? Aconteceu isso, isso, isso. Aí um senhor nos trouxe para cá, um médico. Qual é o nome do médico? A gente não sabia, ele não estava identificado. Aí, então tá. Mas qual é o problema dele? Aí explicamos direitinho. Aí ele falou: então, me acompanha, eu vou resolver isso, vou atender vocês. Aí levou lá por dentro, né? Passando por lugares escuros que não funcionavam. E aí meu irmão foi levado e foi atendido. Quando ele foi atendido, os médicos tiraram radiografia, raio-x, daí falaram assim: olha, ele tem que ser operado imediatamente, tá? E ele está com todos os tendões cortados, enfim, dificilmente a gente vai conseguir que ele tenha movimentos nas mãos, nos dedos. A gente vai tentar não amputar a mão dele. E para isso a gente precisa que alguém assine aqui, para a gente fazer a cirurgia, aquela coisa de praxe. Aí a pastora Marilda mesmo assinou, aí na ocasião aí já podia ficar um sol, já estava esperando no carro lá, intercedendo. Aí o que aconteceu? De repente, né, ele fez a cirurgia e a mão dele foi salva. E ele começou a mexer com os dedos misteriosamente. E um dia o médico que operou ele chamou e disse para ele: olha, eu vou ser muito franco com você, mas muito franco, eu sou bom no que eu faço. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou respeitado pela minha capacidade técnica. Eu sou bom no que eu faço mesmo. E eu vou te dizer, o fato de você estar com a sua mão, o fato de você não ter perdido a sua mão, isso se dá ao meu trabalho. Agora, como você está mexendo os dedos, eu não consigo te explicar. Eu não tenho nenhuma explicação para te dar. Isso foi obra do além, né? E ele saiu de lá com a mão boazinha, e até hoje ele tem os movimentos da mão perfeitos, né? E aí nós começamos a procurar aquele tal senhor que nos levou lá para trás. Gente, ninguém sabia quem era. Simplesmente assim, ninguém sabia quem era aquele homem. Mas um médico assim, médico, não tem ninguém aqui com essa característica. Aí a gente tinha um dia certo, não, foi atendido no dia tal. Nesse dia não tinha ninguém de plantão aqui com essas características, a gente não sabe quem é, ninguém descobriu quem era. Nós chegamos à conclusão de que foi algo sobrenatural. Um anjo de Deus, alguém, uma coisa assim sobrenatural, porque não tinha explicação, né? Então são mistérios de Deus, são coisas que acontecem, são mistérios espirituais que muitas vezes ocorrem e que trazem benefícios para nós ou prejuízos, porque no mundo espiritual existem as forças do bem, existem os anjos do Senhor, mas existem também anjos do mal, forças malignas que se levantam contra nós. E essas coisas espirituais sempre vão interferir na nossa vida, no dia a dia, né? Isso é muito interessante para a nossa edificação, porque uma vez que nós conseguimos identificar, discernir essas coisas espirituais, ainda que não tenhamos o conhecimento completo delas, porque a própria Bíblia diz que elas pertencem a Deus, mas a gente começa a entender, peraí, eu estou tendo essa reação, deve ser alguma coisa espiritual. Não sei se já aconteceu com você, de repente você sentiu um mal súbito, uma sensação ruim, uma sensação estranha, inexplicável, você está bem, de repente bate uma angústia, uma ansiedade. Acontece muito comigo. Às vezes eu estou aqui, estou bem durante o dia, de repente me dá uma tristeza, uma coisa, o coração fica apertado, e antigamente eu ficava sem saber por quê, até que eu comecei a identificar que quando isso ocorre comigo, normalmente é porque alguma coisa no plano espiritual está acontecendo. Às vezes depois de algum tempo alguém me liga: bispo, olha, o senhor não sabe o que aconteceu comigo ontem, aí me conta a história, eu falo: está vendo, ó, por eu ser o bispo da igreja, por eu ser o intercessor da igreja,
Então, de alguma maneira, eu sinto que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, né? Então, existem coisas que a gente não consegue entender, não consegue identificar exatamente. São coisas que, para nós, se revelam de forma misteriosa, quer dizer, só mesmo por um mover sobrenatural do Senhor, para que nós possamos entender o que está acontecendo, discernir o que está acontecendo. Não sei se você já deve ter lido na sua Bíblia a história de Balaque, né? Balaão, Balaque. Balaque era rei de Moabe, e ele procurou Balaão, um profeta meio... Ele queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas, né, o povo de Deus. E Balaão se sentiu tentado a fazê-lo, porque o rei de Moabe, Balaque, ofereceu muitos presentes, riquezas, coisas valiosas, né? E ele começou, não, peraí, deixa eu perguntar a Deus se ele me autoriza a amaldiçoar os israelitas. Claro que Deus não ia deixar, porque os judeus, né, os israelitas, eram o povo do Senhor. Aí ele foi lá, Senhor, aí enrolando lá os moabitas, né, o rei de Moabe lá, Balaque. Senhor, deixa eu amaldiçoar o teu povo, por favor, eles estão me oferecendo um monte de presente. Não, esse é povo. Daqui a pouco a jumenta se assusta de novo e para e sai do caminho, ele vai lá e bate na jumenta. Até que depois a jumenta parou mesmo e deitou debaixo dele, ele espancou a jumenta. E foi quando Deus permitiu, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer fazer, Ele permitiu que a jumenta falasse. Vamos ler Números capítulo 22, versículos 26 ao 31. Números capítulo 22, do verso 26 ao 31. Olha que interessante que aconteceu. Acharam? Números, lá no Antigo Testamento, lá no início, capítulo 22, do verso 26 até o 31. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. O anjo já vinha atrapalhando a passagem da jumenta. E agora o anjo foi lá na frente e se colocou num lugar estreito. E não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, que a jumenta viu o anjo do Senhor. Balaão não conseguia ver, mas a jumenta via. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Quer dizer, a gente não está juntos há muito tempo. Eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Você está entendendo? A jumenta estava enxergando o anjo, mas Balaão não enxergava o anjo. Alguém está enxergando o anjo aqui? Mas há anjos de Deus aqui nesse lugar.
Muitas vezes você está em apuros, muitas vezes você está enfrentando situações difíceis e Deus já determinou que anjos estejam rodeando você, te cercando e te protegendo contra todo o mal. Você entende? São mistérios, são coisas misteriosas, a gente não consegue entender. São mistérios que um dia nos serão revelados. Há muita coisa que a gente não consegue entender. Às vezes uma força maligna está agindo na sua vida e você não consegue enxergar, você não consegue ver. Por isso, o apóstolo Paulo nos adverte, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Você consegue entender? Às vezes você está com um problema com teu marido, e você briga com o teu marido, e o problema não é com o teu marido, o problema não é exatamente com o teu marido, o problema é com alguma força estranha que está provocando esse desentendimento. Às vezes você está sendo perseguido no trabalho, e você não entende por que você está sendo subjugado no trabalho, perseguido no trabalho, mas é uma força estranha que está trabalhando para te destruir. Talvez até para tentar impedir que você tome posse das grandes promessas que Deus tem para a sua vida. Você pode dar glória a Deus? Você entende? Existem mistérios. Uma vez eu comprei um carro. Fiquei muito orgulhoso de ter comprado um carro. Gente, não, por favor, não rio. Naquela época era um carro, né? Eu comprei um Fusca, tá? Aí eu comprei um Fusca, mas um Fusca legal, e eu tinha, na época eu era militar, ganhava direitinho, e aí eu decidi reformar o Fusca. Reformei o Fusca todo, investi no Fusca, era o Fusca mais bonito do meu bairro, talvez um dos mais bonitos da cidade. Fusca tinha tudo de bom. Gastei um dinheiro no Fusca, o Fusca marrom bonito, eu me lembro até que era marrom asteca, que eu escolhi a cor. Aí o que aconteceu? Esse Fusca tinha um peso espiritual em cima dele, um mufunfum em cima dele, que tudo que eu fazia dava errado. Meu Deus do céu, como eu sofri com aquele carro. Eu sofri demais, porque tentaram roubar o carro, entraram no carro, arrebentaram a parte elétrica toda. Eu parava o carro lá no cantinho, vinha um ônibus, batia no carro, amassava o carro, e eu consertava o carro de novo. Aí depois o carro todo prontinho, saía da oficina, pegava fogo. Aí um dia eu saí, botaram na oficina, pintou de novo, eu saí todo feliz, agora tá bonito. O cara esqueceu de apertar a roda saiu sozinho, o carro caiu no chão. O carro só me dava problema, o carro, meu Deus do céu. E eu não tinha esse entendimento de coisa espiritual. E eu vendi esse carro, falei, não quero mais esse carro não, pelo amor de Deus. Eu não quero mais esse carro. E vendi o carro. Esse carro caiu de cima do viaduto de Mesquita. Lá de cima do viaduto, caiu com as 4 rodas para cima, morreu o motorista e morreu quem estava com ele. Troço assim que não dá para você entender, não dá para você explicar, né? Em algum momento, se eu tivesse tido discernimento naquela época, eu teria orado, repreendido o mal, mas algum envolvimento espiritual havia com aquele carro. E há muitas coisas assim que você não pode entender. Por exemplo, às vezes você vê, não sei se já aconteceu com você, de você ver uma criança assustada, olhando para o nada, e ela, um bebezinho, né, chorando, olhando para um ponto fixo. Aí você diz, está assustado com alguma coisa. Muitas vezes, essa criança está vendo algo que você não consegue ver. Isso acontece também com animais. Às vezes o cachorro, ele fica, e dá a impressão de que ele está vendo alguma coisa, e você não vê nada. Você olha e não tem nada. E o cachorro está ali latindo desesperadamente. Quer dizer, de repente, assim como aconteceu com a jumenta, que viu o anjo do Senhor lá, né? O cachorro está vendo alguma coisa. E o cachorro está desesperado, latindo compulsivamente, porque ele está vendo alguma coisa, né? E você não consegue ver.
Quer dizer, existem mistérios. Eu não sei se você alguma vez já viu algum vulto. Quem já viu algum vulto? Já viu algum vulto estranho? Quer dizer, a grande maioria já viu um vulto, né? Isso não é imaginação, algum mistério há nisso. Pode ter sido um anjo, pode ter sido um anjo mau, um demônio, pode ter sido alguma coisa, de fato, do mundo espiritual. Você consegue entender? Há coisas misteriosas, coisas que a gente não entende. Uma vez eu estava no ponto de um ônibus, fui levar uma pessoa que estava na casa da pastora Marilda, né, da família dela. Nós fomos caminhando e tal, até o ponto do ônibus para levar essa pessoa no ponto do ônibus. Quando chegamos lá, estávamos esperando o ônibus dela, né, dessa família, e aí o ônibus veio e atropelou uma mulher. Foi um atropelamento violento. Pá, bateu na mulher, a mulher caiu no chão, o ônibus parou em cima da mulher, e a mulher botando sangue pela boca, toda, ficou feio o negócio. A gente olhou aquilo, ficou com o coração apertado. Eles pegaram a mulher, botaram dentro do ônibus e saíram correndo, né, para socorrer a mulher. E aí, aquele pessoal que a gente levou para o ponto do ônibus, pegou lá o ônibus, foi embora, a gente voltou para a casa da família da pastora Marilda. E a gente voltou pensando, o que será que aconteceu com aquela mulher? Será que ela morreu mesmo? Ah, pela batida que ela levou ali, pela pancada, ela deve ter morrido. A gente ficou sensibilizado com aquela situação, né? Aí a gente foi, caminhou, tal. Ela morava um pouco distante lá, a família dela morava um pouco distante do ponto do ônibus. Aí quando a gente chegou lá, estava na varanda da casa dela, de repente, quem é que passa lá, com o rosto todo cheio de uma pasta branca, que a gente não entendeu o que era? A tal mulher que foi atropelada. Quem vai entender um troço desse, né? Eu creio, são mistérios de Deus, mas eu creio que Deus nos permitiu entender que ela havia morrido, porque ela veio, não tinha tempo dela ter sido socorrida e ter sido liberada, porque foi logo depois. Ela passou perto da gente assim, a gente estava preocupado com ela, ela passou perto da gente assim e entrou no meio de um mato, não sei se você já ouviu falar da colônia Juliano Moreira. Mato, uma colônia naquela época tratava pessoas com problemas mentais, né? Ela entrou assim, sumiu lá para o meio do mato. Eu falei, gente, aí que eu fiquei sem entender nada. Mistérios, são mistérios, né? Coisas que a gente não entende, coisas que acontecem, e se a gente for abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que vocês também devem ter histórias assim, estranhas, que acontecem, né? Histórias que a gente não consegue explicar, né? Uma vez eu fui pescar de madrugada lá na Pedra do Recreio, né? E aí eles falavam que lá tinha um cara lá que tinha morrido, né? Aí eles diziam que de madrugada o cara aparecia lá, que o cara tinha uns 2,5 metros de altura. Aí eu falei, brincadeira, né, e tal, e fui pescar lá, eu com os amigos, né? Ainda era muito novo, ainda nessa época, estou pescando, depois, lá atrás da Pedra do Recreio, não sei se você já foi, alguém já teve a oportunidade de ir lá, tem uma pinguela que você passa segurando um cabo de aço, né, e tal. Aí eu estou lá pescando, de repente, de madrugada, aí o pessoal que estava acostumado a pescar lá, disse, aí, está vindo ele aí, está vindo ele aí, Quando eu olhei, gente, eu estou no altar, eu não ia mentir nem inventar. Vem um cara alto pra caramba, eu fiquei todo arrepiado dos pés à cabeça, o cara altão, arrastando as varas assim de pescar, passou assim pertinho da gente assim, e foi embora, sumiu assim. Aí o pessoal, não olha não, deixa ele. Falei, não, já deixei, já deixei, não precisa falar 2 vezes, né? São mistérios, a gente não entende, a gente não consegue entender esse mundo espiritual. O fato é que tem muitas coisas espirituais que a gente não entende. Muitas vezes uma doença que você tem origem espiritual, você sabia disso? Muitas vezes o teu relacionamento não está dando certo por causa de um problema espiritual. Muitas vezes você não consegue vencer na vida, sua vida está trancada,
você tem muita dificuldade em se encontrar profissionalmente, tudo que você faz, você percebe que é difícil, é como se você estivesse preso a muitas amarras, né? E aí você fica sem entender o que está acontecendo, e muitas vezes, não sei se você já sabe disso, eu acredito que sim, existem espíritos que atuam especificamente nessa área. Uma vez, eu já contei isso aqui algumas vezes, uma vez eu recebi uma mulher, essa mulher pediu para falar comigo no gabinete, no escritório. Aí eu recebi a mulher entrou no escritório, e quando ela entrou, eu senti um mau cheiro, mas uma catinga, gente, de rato podre, sabe? Aquela catinga de animal quando morre, que começa, né, a cheirar mal. E eu fiquei com uma vergonha da mulher, falei, meu Deus, deve ter morrido algum rato aqui dentro, algum ratinho. E comecei a olhar pelos cantos, e a mulher disse assim, ô bispo, não precisa ficar procurando que está cheirando mal, sou eu que estou cheirando mal. Eu, como assim? Né? Que isso? Tal, tudo sem graça, que isso? Ela, não sou eu mesmo. Apareceu esse cheiro e eu não consigo me livrar dele. Eu já gastei o que o senhor nem imagina para me livrar disso, com tratamentos em São Paulo, viajei, comprei produtos caríssimos, geralmente esses produtos, né, de pele, são produtos, um tratamento caro demais, né? E eu não consigo me livrar desse cheiro. Atualmente, a minha família não me aceita, eu não posso ficar no meio da minha família, eu não posso fazer comida, eu vou fazer comida com esse cheiro, ninguém come. Eu não posso nem ficar dentro de casa, para onde eu vou, eu sou solitário, eu não consigo me livrar desse cheiro. E cheirava muito mal mesmo. Aí eu fui orar por ela. Quando eu orei, aí se manifestou nela uma entidade, um espírito. E esse espírito começou a se convulsionar, começou a se bater, e esse espírito começou a dizer em alta voz o seguinte, que ele tinha recebido presente. Que presente ele recebeu? Alguém, por maldade, foi para um cemitério, me perdoe falar sobre essas coisas aqui, espero que vocês não percam o sono, tá? Né? Começa a ter pesadelo de noite. Mas alguém foi para o cemitério, fez um trabalho, um assentamento lá, ou uma obrigação, sei lá, e usou carne, o termo que esse espírito usou, carne de defunto fresco. O que aconteceu? Houve um enterro, o pessoal ficou lá esperando, quando todo mundo foi embora, eles foram lá, violaram o túmulo, pegaram um pedaço da carne do corpo que estava lá, colocaram numa alguidar, e fizeram ali um trabalho. E o esquema era o seguinte, na medida em que aquela carne ia apodrecendo, a mulher ficava com aquele cheiro, né? Botaram a foto dela junto e tal, fizeram um trabalho lá invocando espíritos. São mistérios, e de repente a mulher estava ali com um mau cheiro. Graças a Deus ela foi liberta, porque quando aquele espírito do mal foi mandado embora, ela foi curada daquilo, graças a Deus. E quantas vezes você está diante de situações complicadas, difíceis, e você não entende, você não consegue discernir por que isso está acontecendo. Tem gente que fala para mim, bispo, eu tenho tudo para ser feliz, por que eu não sou feliz? Eu tenho tudo. Tem gente que chega para mim e diz assim, bispo, a minha vida sentimental é um inferno, nada dá certo, eu não consigo ser feliz na minha vida sentimental, não é normal. Eu tenho tudo para ser feliz e não consigo ser feliz. Você entende? Existem espíritos que atuam exatamente nessa área, na área sentimental. Existem espíritos que provocam vícios, eles são treinados para isso. Então, muitas vezes você está enfrentando uma situação de adversidade e você não consegue entender. Às vezes você está em casa, aí você sente, tem gente que fala isso, eu senti um cheiro de vela, eu senti um cheiro estranho dentro de casa. Alguém já viveu essa experiência? Já viveu? Né? E de repente você não entende o que está acontecendo. Alguma coisa no mundo espiritual que você não consegue entender. São coisas que se revelam ou serão reveladas no tempo certo. São coisas misteriosas.
O espiritual está sempre se relacionando ao material, ao natural, né? E muitas vezes a gente consegue, quando a gente consegue discernir essas coisas, a gente entende quando é hora de orar, quando é hora de jejuar, quando é hora de se consagrar. A gente entende, opa, alguma coisa está acontecendo por aí no mundo espiritual. Eu não sei o que é, mas eu vou orar. Às vezes o próprio Espírito Santo te revela, o próprio Espírito Santo quer falar com você, mas você não entende. Então, o que você sente é um desconforto, é uma ansiedade. De repente você fica com o coração apertadinho, você fica com o coração, sabe? Aí você pensa, puxa, por que eu estou assim? Você não entende, mas é o Espírito Santo que está te revelando que alguma coisa não está bem. É hora de ir para o altar, é hora de orar, é hora de se consagrar. Às vezes é teu filho que está correndo um risco, às vezes é uma cilada que o inimigo está armando para você, contra você, para te destruir. Então, quando você sente alguma coisa estranha, você, peraí, está na hora, deixa eu ir para o altar, deixa eu orar, deixa eu abençoar a minha casa, deixa eu orar pelos meus filhos, deixa eu orar pelo meu casamento, deixa eu orar pelas minhas finanças, deixa eu orar pela minha saúde, deixa eu colocar minha vida no altar, na presença do Senhor, amém? Amém, igreja? Quem está entendendo essa revelação? Você consegue entender? Por que é importante você entender isso? Porque isso te traz maturidade. Veja bem, o que o Senhor quer fazer na tua vida é grande demais. Você consegue dizer para mim, bispo, eu creio, eu recebo essa palavra. O que o Senhor quer fazer na tua vida é grande, Ele quer abençoar a tua vida. E essa palavra de hoje é uma palavra que te traz discernimento. Você vai entender que há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual sendo travada. Não dá para a gente ignorar isso. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos ignorar os ardis do diabo, ou seja, as artimanhas dele. Ele está sempre arrumando um jeito. Peraí, como é que eu vou fazer para travar a vida do fulano? Como é que eu vou fazer para tirar o fulano dos propósitos do Senhor? Você está entendendo? Quer dizer, nós já estamos encerrando. O principal é você entender que o mundo espiritual, ele existe. Há anjos de Deus aqui neste lugar. Quando você ora, você está orando na sua casa, Jesus Cristo, Yeshua Habashia, Ele está presente dentro da sua casa. Você não vai ver, é um mistério, é o mundo espiritual. Há anjos que estão do teu lado. Quando você se coloca na presença de Deus, você vai fazer uma entrevista, você coloca tudo nas mãos do Senhor. Quando você vai andando, há anjos de Deus que te protegem. Muitas vezes você recebe livramento que você nem nota. Às vezes uma bala perdida, um acidente, um assalto, às vezes acontece logo depois que você passa. Às vezes acontece algo que te protege. São anjos do Senhor que estão trabalhando a teu respeito. Diga glória a Deus. Você não viu, mas aconteceu. O mundo espiritual, ele está sempre presente na nossa vida. Vou te contar só a última. Eu tenho inúmeras histórias para contar com relação a isso. Deus já me usou muito nessa obra de libertação. A gente já teve oportunidade assim de, num culto apenas assim. Às vezes a gente tinha que fazer isso sozinho, porque nem equipe a gente tinha, de você ter que expulsar, 200, 300, 400 pessoas endemoniadas, e você tem que expulsar aqueles demônios todos assim, de uma vez só, né? Há pessoas aqui dessas épocas, né? Bispa Iraci, Bispa Nazi, outros antigos, Pastora Vasti, pessoas que estão aqui dessa época. Deus nos deu um ministério, a gente trabalhou muito com essa questão de libertação, numa época que o Rio de Janeiro era infestado de coisas assim, né? Obscuras. Você entende o que eu quero dizer? Agora, só para encerrar, né? Tem um pastor que foi da igreja aqui durante bastante tempo. Esse pastor fez uma coisa uma vez que eu achei super interessante. Olha que ponto chega o espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Você vê alguma marca nela? Marca espiritual? Não, né? Mas ela está marcada.
E quando Deus olha lá de cima, Ele sabe que tem uma marca. A marca de Cristo está em você. E até as forças do mal conseguem enxergar que você tem a marca de Cristo. Amém? Né? E aí interessante, esse pastor, ele estava fazendo um culto uma vez, e eu estava observando, né? Ele estava falando do dízimo do Senhor. Achei aquilo super interessante. Ele estava falando do dízimo do Senhor. E aí, manifestou lá diversas pessoas, que naquela época a gente recebia muitas pessoas oprimidas mesmo. A gente tinha um programa de rádio, numa rádio onde tinha muito, né? A gente botou lá de propósito mesmo. Aí a gente recebia muita gente oprimida, muita gente que vinha mesmo para se libertar. E aí manifestou lá uns demônios, lá né, as pessoas estavam lá se convulsionando e tal. E aí, o que ele fez? Ele pediu para tirar o demônio e levar lá para trás. O demônio estava longe, lá atrás, lá de costa para cá. E aí ele pediu oferta, pediu para as pessoas trazerem as ofertas. E aí as pessoas trouxeram o dízimo do Senhor. Aí colocaram assim, ele falou, olha, eu quero que coloque o dízimo do Senhor aqui, ó. Coloca aqui no chão. Coloca aqui o dízimo que nós vamos abençoar o dízimo do Senhor. Aí todo mundo veio e colocou o dízimo do Senhor assim, né, no altar. Aí depois ele pegou, falei, agora eu vou pegar aqui, ó, pegar um dinheiro aqui que não é o dízimo do Senhor, vou botar aqui desse lado. Aí, alguém pode emprestar uma nota de 100 aí, me dá uma nota de 50, sei lá. Aí pediu lá um dinheiro lá, só, depois você pega aqui de volta, deixa eu só botar aqui. Aí botou lá no altar. Aí mandou trazer os demônios que estavam lá, um por um. Os demônios não tinham visto nada, estavam lá atrás, de costa para cá, lá, a pessoa lá, traz lá. Demônio, eu quero que você pegue aqui o que é seu, o dinheiro que é seu, você pode pegar, o que é do Senhor, você não pega. Aí o demônio ia lá e pegava exatamente o que não era dízimo do Senhor, o que não havia consagrado ao Senhor. Interessante, eu fiquei assim, gente, como é que o demônio sabe até o dinheiro que foi consagrado para Deus? Então você vê a que ponto essas forças do mal, elas interferem na nossa vida. Então, que você possa, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, entender que o que Deus tem para você é maravilhoso, é grande, é tremendo. Deus quer abraçar suas causas, Deus quer que você vença, Deus quer que você seja uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos. Agora, há uma batalha, e ignorar essa batalha é um perigo, é fatal, né? O apóstolo Paulo diz, não pode ignorar não pode ignorar os ardis do inimigo. Então toda vez que você sentir que tem algo estranho, vá para o altar orar. E quando você estiver também na presença do Senhor, você pode ter certeza que há anjos de Deus do teu lado. E muitas vezes você está caminhando, você não se dá conta disso, mas Jesus está caminhando do seu lado. Amém? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei entre elas. Amém? Você pode dar glória a Deus? O Senhor Jesus está aqui, e Ele está também na sua casa, você que está nos acompanhando, e o propósito de Deus para a sua vida é grande, é tremendo, e esta palavra é exatamente para preparar você, preparar o ambiente, porque coisas tremendas Deus quer fazer, e vai fazer na sua vida. Ele vai consertar coisas que estão fora do controle. De repente você vai sair daqui, entendi, agora eu entendi, é uma batalha espiritual. Agora eu entendi o que está acontecendo com meus eletrodomésticos, estão queimando tudo lá. Eu vou repreender esse mal, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Agora eu entendi por que eu trabalho e não vejo meu dinheiro, o dinheiro vai todo embora. Eu vou orar e vou repreender esse mal, porque a promessa do Senhor é que eu tenha vida e vida com abundância. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor?
Então que a palavra do Senhor entre no seu coração, que nesta noite você possa se sentir abraçado, que nesta noite você possa se sentir cheio da presença do Eterno. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé como uma propriedade de Deus, né? E que você tivesse conhecimento dessa identidade. Eu sou propriedade do Senhor. E que nessa noite você pudesse levantar suas mãos e dizer: eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. Praga nenhuma chegará à minha casa, praga nenhuma vai me destruir, nem esse vírus maldito, nada vai me destruir. É uma batalha espiritual. Então, maiores, né? Número maior são aqueles que estão conosco, né? Nós somos mais que vencedores, amém? Vira para quem está aí perto de você e diga: olha, você é mais que vencedor, você é um abençoado do Senhor, Deus é contigo, meu amado, minha amada. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, fecha, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Oh, graças a Deus, aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra e nesta noite nós queremos te entregar a nossa vida. Olha para nós, meu Pai, venha nos abençoar, venha nos preparar para que nós possamos ter uma vida vitoriosa a despeito de toda essa batalha espiritual que ocorre. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos daquele menino, e nos fazer enxergar onde estão os focos do inimigo nos atrapalhando. Que o Senhor nos ajude a enxergar onde estão as ciladas do inimigo que se levantam contra nós. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar todas as áreas da nossa vida. Eu te peço nesta hora, meu Pai, fazendo uso da autoridade que o Senhor nos tem dado, repreenda todas as forças contrárias, todos os demônios, forças do mal que se levantam contra nós. Toda força que se levanta para roubar, matar e destruir, possa cair por terra nesta hora. Nós usamos a autoridade que há no nome soberano de Jesus Cristo. No nome dele nós repreendemos todo espírito de doença, todo espírito de miséria, todo espírito que amarra, que tranca. Nós repreendemos todo espírito de traição, todo espírito de mentira, de desonestidade. Nós repreendemos todo espírito que se levanta para impedir o nosso sucesso. Oh Jesus, envia agora os teus anjos, nós te pedimos, a nossa casa, põe para correr da nossa casa qualquer influência do mal, livra-nos de todas as pragas. Nós estamos aqui porque cremos que há coisas tremendas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, aleluia. Quem é vencedor aqui, erga as mãos para os céus, profetiza a sua vitória, profetiza a sua vitória, profetiza a vitória da sua família, profetiza a vitória dos seus filhos, netos, profetiza que o teu casamento será o casamento mais perfeito do mundo, que você será sempre muito feliz ao lado da pessoa que Deus colocou perto de você. Profetiza, levante as suas mãos agora, porque a tua palavra tem poder. Profetiza, você está perante o altar do Eterno. Profetiza, abre a tua boca e faça a tua oração, e começa a glorificar ao Senhor, porque cadeias estão sendo quebradas, fortalezas estão sendo destruídas, em nome do Senhor Jesus. Muita coisa pode mudar a partir de hoje, a partir de agora, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Enquanto estamos orando, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Oh, aleluia! Enquanto estamos orando, o inimigo está sendo vencido, desmascarado, impedido de tocar no que é seu, impedido de tocar na sua casa, na sua família. Enquanto estamos aqui adorando, glorificando ao Senhor, todos os projetos de Satanás estão caindo por terra, e a bênção do Altíssimo está sobre nós. Aleluia! Levante as suas mãos, abra a sua boca, glorifique ao Senhor. Você vai sair daqui nesta noite abençoado por Deus. Você vai sair daqui nesta noite cercado de anjos, anjos que te acompanharão, não apenas durante esta semana, mas a sua vida, enquanto você estiver em aliança com o Senhor.
Então levante a sua mão corajosamente, profetiza contra todos os males que te assolam, quebra as maldições que têm travado a sua vida, porque hoje Deus está liberando a sua vitória. Deus está liberando a sua vitória, aleluia. Hoje você vai sair daqui com a sua bênção decretada, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, levante as suas mãos. Você que está em casa, adore ao Senhor, erga para os céus as tuas mãos e sente aí a glória de Deus. O Espírito de Deus está descendo sobre a tua vida, está te ungindo, está te enchendo de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receba agora esse poder, aleluia, aleluia, oh glória, louvemos ao Senhor, igreja do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Solte a sua voz agora e declara, aleluia, anjos de Deus aqui nesse lugar, o Espírito de Deus desce aqui como fogo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Onde Deus reina, aleluia. Somos governados por Jesus, nossa vida, aleluia.
do Senhor. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará. Vou fazer um ato de fé. Sai do seu lugar sem se aproximar muito das pessoas. Se aproxima o máximo que você puder aqui do altar. Vem aqui no altar, entrega a sua vida e diga: Senhor, eu profetizo que a partir de hoje tudo vai ser diferente. A partir de hoje é tudo diferente, tudo diferente. A partir de hoje, se existe algum mal na minha vida, já caiu por terra. Hoje, se existe algum mal impedindo que a minha família seja abençoada, hoje está caído por terra. Pode vir, vem para cá, chega aqui perto do altar. Chega perto do altar, mantém uma distância de segurança entre as pessoas. Vem para perto do altar. Deus nunca falha, esse fogo nunca se apaga. Em nome de Jesus. Olha, eu sei que vidas estão sendo abençoadas. Essa oração está curando, hein? Essa oração está curando. Essa oração está quebrando cadeias. Essa oração está quebrando cadeias. Está destruindo estratégias malignas. Essa oração está levantando aquele que está abatido. O Senhor está restaurando ministérios, abençoando vidas. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão e adora e glorifica. E faça a tua oração agora. E essa oração que você está fazendo vai mudar as coisas daqui para frente. Porque Deus está ouvindo. Ele está aqui. Ele está aqui. Há anjos de Deus aqui nesse lugar. A gente não pode ver, mas eles estão aqui. Há fogo de Deus descendo do céu. Há anjos aqui neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus vai visitando cada lar, cada família, cada pessoa que está nos acompanhando em casa. Vai quebrando as cadeias e vai libertando o teu povo, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos o povo santo do Senhor, e por isso levantamos as nossas mãos e adoramos ao nosso Redentor, adoramos ao Senhor Yeshua, o Senhor Yeshua HaMashiach. A Ele toda a honra, toda a glória, sempre, 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 sempre. Que o nome dEle seja glorificado sempre. Aleluia. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Quem muito foi
Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas que você continue sentindo essa presença, que você continue dentro dessa presença. Nós ministramos, é um lugar e você tem que estar nesse lugar. Oh, levante as suas mãos e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Deus abençoe a tua vida. Nosso culto está encerrado. Que a voz do Senhor e as doces consolações do Espírito esteja com você, toda a sua casa. Uma grande semana. Deus abençoe. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor aí.